irmã, meu irmão, uma vez mais aqui estamos para dedicar um breve tempo à escuta e à meditação da Palavra de Deus. Chegue ao seu coração a luz de Cristo. O Senhor quer iluminar os seus passos com palavras de vida e de verdade. Prepare-se agora para escutá-lo. Fique atento à palavra que será proclamada, mas antes supliquemos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. E na Igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para as obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos falam em línguas? Todas as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, nesta terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, continuamos a ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Tendo presente o quadro da comunidade eclesial de Corinto, com uma liderança muito ativa, com divisões entre seus membros, o apóstolo escreve no capítulo 12 sobre a importante relação entre a unidade e a pluralidade entre os membros da comunidade eclesial, todos membros do corpo de Cristo. E para falar disso, recorre à imagem do corpo. Desse modo, escute. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. A unidade é obra da ação do Espírito, que congrega todos aqueles que aderiram à fé e foram batizados para pertencer a um único corpo, a Igreja, chamada por São Paulo de corpo de Cristo. Ele diz assim: de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. A imagem do corpo é clara para estabelecer a relação entre a unidade, um único corpo, e a pluralidade, muitos membros.
Assim é a comunidade eclesial, formada por uma grande diversidade de homens e mulheres, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, mas todos batizados e acolhidos como pertencentes a um único corpo, o de Cristo. Veja como São Paulo diz: vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. A pluralidade contempla ainda não apenas a origem de cada um, mas os carismas que são múltiplos. Então, o apóstolo faz uma lista com alguns carismas. Uma lista não exaustiva, porque existem mais carismas que estes, mas uma lista suficiente para destacar os principais carismas que correspondem à riqueza da ação do Espírito Santo. Preste atenção para o destaque dado ao carisma apostólico. Sim, os apóstolos são colocados em primeiro lugar, relembrando que eles estão como que alicerçados em Jesus Cristo, quando se utiliza a imagem da edificação ou templo de Deus para falar da igreja. Vamos conferir a lista dos carismas apresentada por São Paulo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. A beleza, a riqueza, a variedade dos carismas, quando não compreendidas, produzem rusgas na comunidade, o que é um contrassenso, pois todos os carismas têm sua fonte no Espírito do Senhor e são para o bem de todos. O apóstolo indaga: acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? E conclui com uma exortação: aspirai aos dons mais elevados. Não será o amor ou a caridade o dom mais elevado? A continuidade da carta nos ajudará a compreender isso. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua comunidade, sobre sua família, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.